Vamos utilizar duas barras de aço. Uma é o aço ABNT 1020 e a outra é o aço ABNT 1045. Este é o aço ABNT 1020 e este o ABNT 1045. Como é que eu sei que um é o 1020 e o outro é o 1045? Existe uma marcação para identificar. No caso, o aço 1045 possui uma das faces na cor verde e o 1020 não. Se não fosse por isso, não teria como saber só olhando. Temos aqui um exemplo de disco abrasivo de corte metalográfico. É um disco relativamente fino que possui uma espessura de 1 mm. Esses discos possuem granulometria específica, tipo de grão e tipo de ligante adequado para os tipos específicos de materiais. As duas barras serão seccionadas nesta cortadeira metalográfica da Struers modelo Discoton. Temos os dois segmentos de peça para o ensaio metalográfico. Temos o aço 1045 e esse aqui é o 1020. É possível observar o bom acabamento do corte. O corte já deixou uma superfície bem plana. O embutimento é feito na embutidora metalográfica. Apesar de bem antiga, essa máquina está em perfeito funcionamento. Como ela funciona? Ela possui um macaco hidráulico onde o óleo é bombeado por esta alavanca. Aqui temos uma unidade de aquecimento, onde dentro dele temos um cilindro com uma cinta de resistência em volta. A peça é posicionada dentro desse cilindro, juntamente com o pó do polímero, que é então compactado. Com a pressão e o aquecimento, ocorre a polimerização do material, tendo-se então um embutimento metalográfico. Para o aço 1020, vamos usar a baquelite como polímero de embutimento. O primeiro passo é elevar o punção inferior até o topo. Em seguida, posiciona-se a peça que deseja se embutir com a face de interesse virada para baixo. Depois libera-se a válvula para que ocorra a descida do punção inferior. Pode-se observar aqui a peça posicionada no fundo do cilindro. Na sequência, adiciona-se a baquelite. Posiciona-se então o punção superior. Coloca-se a trava. E é feito então o acionamento do aquecimento. Fecha-se então a válvula do óleo e aplica-se pressão até o valor desejado, que é entre 2 e 3 toneladas. Após 10 minutos a aproximadamente 180 graus, desliga-se o aquecimento e procede-se com a abertura da circulação de água para o resfriamento. Percorrido o tempo de resfriamento, faz-se a extração da peça. Primeiro abre-se a válvula de alívio. Libera-se a trava. Como ela está quente, iremos usar um pano.
Fecha-se então a válvula e aplica-se pressão para elevar o punção inferior e extrair a amostra. Temos aqui então o aço ABNT 1020 embutido em baquelite. Agora vamos fazer o embutimento do aço 1045. A peça foi limpa para ficar mais apresentável. Vamos colocar a face de interesse virada para baixo. Neste caso, vamos fazer o embutimento em resina acrílica. O restante do processo segue a mesma sequência anteriormente utilizada. Fazemos a extração da peça empurrando o êmbolo inferior para cima. Temos então o aço ABNT 1045 embutido em resina acrílica. Normalmente essa resina é usada para embutimento a frio, mas pode também ser usada para o método a quente. O próximo passo é fazer a identificação da amostra, no caso é usado um lápis elétrico. Para o lixamento, iremos usar um conjunto de lixas partindo-se da lixa mais grossa para a lixa mais fina. A lixa mais grossa que iremos usar é uma 220. Depois uma 320, 400, 800 e por último uma 1500. Agora a gente vai começar o lixamento. O lixamento ele consiste em obter a peça plana e com a menor rugosidade possível. Depois a gente no polimento. Vai começar aqui ó, na lixadeira, com a lixa mais grossa que é a 220. Lixadeira aqui, vamos ligar a água. A primeira coisa que eu vou fazer é desquinar a peça. Agora que eu vou fazer um lixamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a peça fixa e a lixa vai produzir riscos numa direção só. Eu vou marcar a posição aqui. Eu posso fazer no máximo esse movimento aqui, ó. Lixa 220, superfície plana e riscos todos numa mesma direção. Tudo certo? Então vamos trocar de lixa. Faz-se a limpeza do prato para evitar contaminação com partículas da lixa anterior. Agora vou para a lixa 320.
Agora os riscos estão numa direção. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar 90 graus a peça e vou lixar numa direção perpendicular àquela que eu vinha lixando. O lixamento deve ser feito até que os riscos da lixa anterior sejam totalmente eliminados. Agora, o processo segue de forma similar, trocando-se a lixa para uma com menor granulometria até a lixa mais fina possível. Então aqui temos a peça lixada com a lixa mais fina possível. O polimento é realizado na politriz metalográfica. Ele é realizado utilizando-se um pano, que possui pequenas cerdas que lembram um tecido, tipo um veludo. Sobre esse pano é feita a dispersão de um abrasivo, que ficará suspenso com o auxílio de um fluido. No caso aqui, o abrasivo é feito de partículas de alumínio com tamanho de 1 micrômetro, e o fluido utilizado é água. No polimento, a peça não é mantida fixa como no lixamento. A peça deve ser movimentada para que se faça o polimento em todas as direções de uma maneira uniforme. E vou manter sempre úmido com água. O abrasivo é disperso em água, vou manter sempre úmido em água. Então eu vou manter aqui girando para fazer então o polimento de maneira uniforme. Após o polimento, temos então a superfície isenta de riscos produzidos pela lixa. Vamos fazer o polimento final com diamante, porque o abrasivo anteriormente utilizado está contaminado e ficou alguns riscos do polimento. Como este abrasivo e este pano estão em boas condições, vamos finalizar aqui. No entanto, o polimento poderia ter sido feito em um único passo, caso não estivesse contaminado. Agora temos a peça espelhada, isenta de riscos de lixamento e polimento. Para efetuar a limpeza, eu uso um algodão úmido. Eu passo detergente na superfície da peça, o algodão está molhado. E eu lavo bem a peça com algodão, tirar qualquer resíduo de lubrificante ou de abrasivo. Enxago bem em água. Enxago bem aqui, né? Bem todo o resíduo, inclusive da ponta dos dedos.
para não contaminar a peça. Eu pego o papel toalha, tiro o excesso de água, papel toalha, tiro o excesso do álcool, aproveito para secar bem as mãos, esse papel, né? Aproveitar bem o papel. Com o algodão seco, eu vou ligar o secador de cabelo, o secador, e vou secar o restante de álcool, mas sempre com a peça, né? Nunca na perpendicular, sempre na paralela ao sopro do ar, né? No ataque químico eu vou usar um reagente Nital 2%, 2% de ácido nítrico diluído em álcool etílico absoluto. Okay? Então, vou colocar um pouco desse ácido aqui no vidro de relógio e vou ligar aqui o exaustor. E eu vou mergulhar então por alguns segundos eu posso ir controlando e olhando, né? O processo de lavagem é idêntico àquele que eu fiz antes do ataque. Então depois de atacada a peça, ela tem esse aspecto mais fosco. Ela perde o brilho justamente porque ocorreu a corrosão ali da superfície, e é isso que vai revelar para a gente a microestrutura. Então nós vamos usar esse equipamento aqui para fazer a análise metalográfica. É um microscópio Leica DM4000, microscópio muito bom. Como a superfície da peça ela tem que ficar perpendicular à lente, nós temos que planificar, né? Temos que fazer uma planificação dessa peça. Então vamos usar aqui uma base com uma massinha, né? Massa de modelar. Vamos colocar aqui, vamos botar a peça que a gente preparou na massa. E esse dispositivo aqui ele faz a planificação. Vou usar um papel para não estragar a superfície, né? Ele faz então a planificação da peça. Agora a peça está com essas duas superfícies paralelas. Essa superfície aqui e essa aqui estão paralelas. Primeiramente, vamos fazer a análise metalográfica do aço ABNT 1020. A primeira imagem é feita com um aumento de 100 vezes. É possível observar regiões cinza claro e regiões escuras. A região cinza claro é ferrita livre e a cinza escura é perlita. Observação do aço 1020 com um aumento de 200 vezes. Com esse aumento é mais fácil visualizar as ilhas de perlita, os grãos de ferrita livre e, mais discretamente, os contornos de grão. Agora vamos ver o 1020 com ampliação de 500 vezes. Nesse caso, é possível ver em melhor detalhe as microestruturas. Por fim, o aço 1020 com aumento de 1000 vezes.
Com esse aumento é possível destacar bem uma ilha de perlita e, inclusive, observar as placas alternadas de ferrita e cementita. Agora vamos fazer análise no aço ABNT 1045, com aumento de 100 vezes. Podemos observar que aqui já se tem uma quantidade de ilhas de perlita bem maior do que no aço 1020. Com aumento de 200 vezes, conseguimos já ter uma melhor definição das regiões correspondentes à ferrita livre e perlita. Com ampliação de 500 vezes, destacamos as microestruturas. Com o aumento de 1000 vezes, podemos verificar também, com melhor definição, as placas alternadas de ferrita e cementita das ilhas de perlita. Agora, para finalizar, vamos fazer uma comparação entre os aços 1020 e 1045. Com ampliação de 200 vezes, vemos que a quantidade de grãos escuros, que são as ilhas de perlita, é bem maior no aço 1045 do que no aço 1020. Já com a ampliação de 1000 vezes, podemos notar a espessura das placas alternadas nas ilhas de perlita. Notamos que, a grosso modo, nesse caso, o aço 1020 e o 1045 apresentam perlitas similares, diferenciando somente na sua quantidade relativa.